Daniel Alves foi questionado sobre Neymar em entrevistas. E sem afinar, ele falou tudo o que queria dizer na cara dos jornalistas. Enche um pouco um saco falar o tempo inteiro do Neymar? Enche. Vamos mudar de assunto, então. Você não acha que ele tem algum tipo de responsabilidade, se não precisa amadurecer? Em outras palavras, você não acha que ele é mimado? Porque as pessoas têm que entender quem é o Ney, como o Ney pensa, e as pessoas têm que começar a aprender a respeitar o Neymar. Às vezes ele se retrai, porque apesar de que todo mundo pensa que o Ney é uma criança. O Ney é assim, em off, entendeu? É uma pessoa que... Eu já vi o próprio Neymar falando que você era uma das poucas pessoas que batia nele. E eu quero o bem dele. Então quem quer o bem dele não concorda. Quem quer o bem dele aconselha. Veja tudo isso agora, nessa polêmica e reveladora entrevista do Daniel Alves. Dani, você falou que tudo gera debate aqui no Brasil, né? Acho que um dos principais é o Neymar. Sim. Você já levantou a bola aí umas 2 vezes, eu vou pegar aqui, como eu não sou da área, eu posso perguntar o que eu quiser. Claro, o que você quiser. Eu te respondo também o que eu quiser. Total. Pode não responder também, você pode ficar quieto se você quiser. Eu tava assistindo outro dia o seu filho falando como você é uma referência, acho que foi no Faustão, falando que uma das coisas que mais impressionam ele é que você cai, levanta. Me lembrou, claro, o Neymar. Sim. Você é muito amigo do Neymar, É. já falou várias vezes, já saiu em defesa dele várias vezes. Você não tem idade pra ser pai dele, mas um irmão mais velho, talvez. Eu tenho 2 perguntas, vou embutir, porque a gente consegue fazer o debate. A primeira você já deu declarações de que as pessoas criticam porque tem inveja dele, porque ele é bonito, porque ele é assim assado. Queria saber se você não acha que tem se você ainda acha isso, depois, isso foi acho que no começo do ano, e se você não acha que ele tem algum tipo de responsabilidade, se não precisa amadurecer. Em outras palavras, se você não acha que ele é mimado. Era uma... Me fugiu a palavra agora. Quando eu falei que o Ney era bonito... Rico, uma coisa assim. Gerava inveja. Era porque era uma frase do Cristiano e eu estava sendo... Irônico. Sarcástico naquele momento, exatamente. Porque Mas você acha até mesmo que eu não achei ele bonito também. Começa daí, né? Começa daí, exato. Mas você já deu algum tipo de conselho pra ele? Cara, o Ney, eu sempre dou conselhos pro Ney. Tipo? Sempre acredito e falo isso sempre pra ele, que ele tem uma responsabilidade com muita gente, com muitas pessoas, e para mim ele deve se posicionar, ele sabe do que eu penso, e eu falo abertamente porque ele sabe que eu já falei para ele inúmeras vezes, porque o Ney, ele tem uma responsabilidade a partir do momento que ele começa a ser referência para crianças, começa a ser referência para outros atletas. Quando você começa a ter essa responsabilidade, você não pode decepcioná-los. Então você tem que se posicionar. Eu sempre prezo pela posição. Mas qual foi a maior bronca que você deu nele? A maior bronca, eu não dou bronca nem nos meus filhos. Mas eu acho assim que uma das coisas assim que eu falei com ele que ele deveria se posicionar foi pós-Copa. Eu falei pra ele que ele deveria se posicionar porque o Ney é e foi a nossa bandeira na seleção brasileira. Hoje, no momento, continua sendo a nossa bandeira. O jogador mais importante do futebol brasileiro hoje é o Neymar. E um dos do futebol mundial. E deve se posicionar porque está em uma posição que tem que se posicionar e que as pessoas têm que entender quem é o Ney, como o Ney pensa, e as pessoas têm que começar a aprender a respeitar o Neymar. Tipo, porque às vezes, para não se gerar certo tipo de sensibilidades, às vezes ele se retrai, porque apesar de que todo mundo pensa que o Ney é uma criança. O Ney assim, em off, entendeu? Uma pessoa que é muito sensível. O Ney é uma pessoa que se afeta muito com muitas coisas, e com muitas coisas às vezes injustas. Então, tipo, por isso eu prezo por ele, tem que se posicionar. Porque quando você fala uma coisa que não é certa sobre você, seja o Casagrande, seja quem for, tem que se posicionar. Porque as pessoas têm que começar a aprender a respeitar o Neymar. O Neymar Júnior, as pessoas têm que começar a respeitar. Porque o Ney, jogador da seleção brasileira, as pessoas não respeitam.
E o Ney é tão histórico como os outros jogadores de fora. E as pessoas não respeitam. Mas é culpa de quem? Porque, tipo, 50-50. 50 do Ney e 50 do resto. Porque não se posiciona, então as pessoas acham o direito de que tem que isso. 50% pro cá, porque sabe que se falar do Zé Lezinho lá da esquina, não vai se gerar o debate. E se fala do Neymar, e se gera o debate. E as pessoas começam a aparecer, porque estão falando do Neymar, começam a ter um pouco mais de abertura nas redes sociais, nas televisões, em tudo, porque fala do Neymar, porque fala do Dani, porque fala do outro. Se falar de quem ninguém conhece, ninguém vai debater, ninguém vai fazer nada, porque não é importante. Então, por isso eu prezo sempre, eu falei, se posiciona. Se alguém fala coisa que você acha que não é, se posiciona, vai e debate. Vai e fala, vai, não deixa passar. Porque as pessoas as pessoas têm que acostumar a respeitar, igual você faz. Quando você respeita elas, porque quando a gente para, a gente não tem obrigação de dar entrevista pra ninguém. A gente tem obrigação de passar ali, mas a gente não tem. Quando a gente passa ali, que a gente para falar com qualquer que seja, da Globo, da Bandeirante, qualquer que seja, porque a gente respeita o profissional que está ali por detrás, trabalhando 24 horas para apresentar o coisa. Então a gente respeita. Então quando a gente está ali, a gente abdica de família, a gente paga um preço ferrado para você ser um jogador de futebol com uma carreira sólida. Isso não é respeitado. Por quê? Por isso eu tenho que se posicionar, por isso eu me posiciono, porque agora, eu não acho justo. Só para não perder o fio da meada, que você iniciou a sua resposta para a Andréia falando assim, o Neymar é uma criança. Sim. Será que o erro não está exatamente aí? A gente continua tratando ele como criança ou ele continua se portando como criança? Não. São duas coisas que tem que deixar muito claro. O Ney, eu vou corrigir, o Ney tem sensibilidade de criança. O Ney se afeta muito com um monte de coisa. O Ney não é uma criança, não. O Ney não é uma criança, não. O Ney é um homem. E por isso eu exijo, assim, querendo bem, por isso quando a gente tá em off, eu falo que tem que se posicionar. Por quê? Porque as pessoas só começam a te respeitar quando você se posiciona. Mas como que você vê o rumo que a carreira dele... A sua carreira é muito sólida. Você é o jogador de futebol que mais venceu na história do futebol. Então você tem propriedade para falar isso. O rumo que a carreira dele tomou nos últimos 2 anos. Consequência de problemas fora de campo, contusões, coisas que nunca tinham acontecido na carreira dele. Você como um atleta de futebol, com a carreira que você tem e amigo dele, como você enxerga o rumo que a carreira dele tomou nesses últimos 2, 3 anos? Olha, eu acho que o Ney, como jogador, tem uma carreira sólida. Em números, em conquistas. Como pessoa, não tem a mesma solidez que a carreira, que os números têm. E a única coisa que as pessoas fazem, muitas das vezes, elas confundem uma coisa com a outra. Então elas misturam o pessoal do profissional e às vezes não é. Porque o Ney treina tanto quanto eu. O Ney tem um título tanto quanto eu não, porque eu tenho não tenho mais anos, né? Então, um pouquinho mais do que ele. Mas o que acontece no particular gera-se essa instabilidade, né? Dentro do que é uma carreira sólida. Eu na vida não vou exigir nunca que as pessoas sejam como eu, porque vai ser muito difícil para elas. Mas, assim, se pudesse conciliar as duas coisas, eu acredito que ia ser sólido as duas coisas. Felipe, Dani, acho que vai em cima disso. A gente saiu aqui 3, 4 perguntas na sequência sobre o Neymar, né? E eu queria fazer meio o outro lado dessa pergunta. Eu queria saber, vou usar um termo bem popular. Enche um pouco um saco falar o tempo inteiro do Neymar? Enche. Vamos dar em assunto, então. Eu já vi o próprio Neymar falando que você era uma das poucas pessoas que batia nele. Cara, assim... Batia assim, tipo, como um paizão, assim, né? Porque, tipo assim, a gente tem que tratar bem e tem que alertar quem a gente quer bem, entendeu? E ele, pra mim, é como um irmão que a vida me deu, entendeu? E eu quero o bem dele. Então, quem quer o bem dele não concorda. Quem quer o bem dele aconselha.
a ser, tipo... Ó, Porque, tipo assim, se ele faz alguma e coisa batia errada. nele, ó, falou, ó, Tipo, não, se, por exemplo, se uma no pessoa. privado, no privado. Exatamente, se uma pessoa. Eu sou do tipo de amigo que eu sou assim. Eu não gosto de expor ninguém. Eu não gosto de expor os meus filhos, eu não gosto de expor a minha companheira, eu não gosto de expor o Teus meu amigos, entorno, é. meus amigos, eu não gosto de expor, cara. Porque, tipo assim, o que eu tenho pra falar pra você, eu falo pra você em off. Eu não vou vir aqui na câmera pra eu tentar me aparecer e vou descascar o pau em você, descascar o pau em você, sendo que eu te admiro pra caralho. Não, 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 não. Se você vai fazer uma coisa errada, na minha cara você já vai ver, vixe, mano, fiz alguma merda, tô dando, não gostou. Mas se alguém falar, ó, porra, o Ryan, não sei o que eu falo, Ryan é o caralho, meu irmão. Não. Eu vou falar, que cagada é essa? Eu falo, mano, começa Então, a tipo, rever, entendeu? você, Então, tipo assim, entre aspas, batia nos eu moleques sou- em off. Assim, eu sou. chamava pra conversar. Eu digo o que eu penso, né, cara, em off. Porque, tipo assim, eu não preciso expor. Porque a gente já vive numa exposição fodida, não precisa expor ninguém, não precisa expor a vida das pessoas pra tentar falar, ó, o Dani. Não, mano. O que eu sou são as minhas ações que vai me posicionar, entendeu? Não é minha boca de graxa aqui, de tentar esculachar as pessoas que vai me colocar. Não, o cara é sério, não, o cara é sério no que faz. Logo depois eu vou ter uma conversa e vou expressar o que eu penso para as pessoas que eu amo, né, entendeu? Então, tipo assim, não precisa você falar isso em público, né? Você fala isso em off e se a pessoa considerar aquilo ali uma vantagem na vida, você aplica. Se não, deixa passar. Mas você, como amigo, como irmão, ou como pai, ou como o que quer que seja, você já fez a sua parte. Então, sua alma descansa tranquilo, entendeu? E é assim que eu E vou. você sempre foi esse mentor, tipo, você foi um mentor para o Neymar. E Sim. já falou várias vezes Sim. isso. Você sempre foi um mentor de vestiário. Quando é que você começou a ser mentor de vestiário? Porque eu lembro que na época que eu morava em Barcelona, você já era mais novinho também, Aham. mas tinha morado dentro do vestiário também, 2009, 2010. Porque, tipo assim, eu pegava eles por um segmento que todo mundo gosta, que é a música. Entendeu? Então, tipo assim, pra você liderar as pessoas, quando elas têm ego, que todo mundo tem ego, e quando uns aflora e outros não, você vai nas coisas que gosta. Então, tipo assim, como é que o Dani vai ser alguém aqui influente? Eu coloco a música, deixa eu colocar a música, então eu faço o clima, eu faço o ambiente. Aí vem os caras mais sérios e eu vou naquilo, já ganhei confiança, daqui a pouco eu já tô lá falando, bora pô, que merda é essa? Você era o Pô? DJ do vestiário, DJ, palhaço, exatamente, o cara que dançava trazia. lá, pô, que fazia o clima ficar leve. Eu dançava lá antes do jogo. Mano, se você visse o vestiário do Barça antes do jogo, você ia chorar de rir, mano. Era a gente dançando e tal, e pá, os reggaetons, uns funk, e a galera dançando lá, papai, ia no jogo todo mundo levinho, já no clima. E aí o negócio foi ia, mano. Aí depois, na hora do sério, vai o sério, velho, pouco meia. Exatamente, mas assim, aí você começa a adentrar nas pessoas, e quando você vai pegando um pouco mais de moral, de corpo dentro da parada, você vai expressando o que você pensa para o bem comum, né? Não é porque eu não gosto de que as pessoas pensem que tá fazendo aquilo ali porque quer destacar mais que os outros. Não. Faça que ele pense da alma, entendeu? Porque você tem umas vivências já que aquilo ali ele te faz tá em uma posição que você pode falar para as outras pessoas. Sim, meu irmão, nada tá aí para quem não quer. Você joga pro ar, é a mesma coisa que você faz, irmão. A coisa que você faz é o quê? Eu ensino as pessoas a como elas direcionar a sua vida pro business. Você não obriga ninguém a fazer. Entendeu? Você deixa lá. Tá aí pra quem quer, irmão. Quem não quer vai me xingar, quem não quer vai não sei o quê, foda-se, mas o que eu acredito, o que eu posso agregar na vida das pessoas, eu deixo aí, pra quem quer. E quem quer, se dá bem. Porque, tipo, senão, quando você fizer as suas reuniões, seus meetings, não ia ninguém. Não ia ninguém. Ia estar zerado ali de E pessoas. você vê que tá cheio de gente lá de querendo... gente de nível aqui, ó. por isso Não que eu tô só falando. aqui, mas é aquilo que nem você falou. Exatamente, mano. Por isso eu digo, eu prefiro estar rodeado dessas pessoas, porque essas pessoas não só elas vão aprender ali da minha expertise, como elas também vão me agregar, porque elas vão me ensinar, porque elas sabem muito, entendeu? Então, tipo assim, por isso eu gosto desse processo de reunir pessoas, entendeu? De diferentes mundos. Por quê? Porque é uma forma de você nutrir o que você sabe. Que você vai abrindo seu leque. Agora você pode falar de medicina, agora você pode falar sei lá, de advocacia, agora você pode... Porque, tipo assim, você convive com pessoas desse entorno que elas vão explicando, não, assim, faz assim. Se você é inteligente, você fala, opa, explica mais. Tal. Quando você vai sentar numa roda que todo mundo vai falar,
Não, claro, isso aí eu tô ligado, eu posso opinar, porque eu já... Alguém me falou já, tá? Alguém já me ensinou. Então, tipo assim, meu irmão, não seja limitado. Gostou do vídeo, né? Então veja agora outras tretas e discussões polêmicas do Daniel Alves nessa playlist aqui. É só clicar para continuar assistindo.